O que deveria ser uma simples entrevista descontraída na TV, rapidamente se transformou em um dos momentos mais tensos e inesperados do ano. De um lado, Nicolas Ferreira, deputado federal, um dos principais nomes do conservadorismo no Brasil, conhecido por sua oratória afiada e sua capacidade de desmontar narrativas progressistas com precisão. Do outro, Sabrina Sato, apresentadora carismática e ex-participante de reality show e influente no meio artístico, conhecida por sua postura progressista e por defender pautas ligadas à diversidade e inclusão. O cenário: um programa de entrevistas transmitido ao vivo para milhões de brasileiros. O tema: o papel dos influenciadores e da mídia na formação da opinião pública e o impacto das ideologias na cultura popular. No início, Sabrina Sato parecia confiante, utilizando seu tom leve e humor descontraído para conduzir a conversa. Ela tentava expor Nicolas de forma sutil, sugerindo que suas ideias eram retrógradas e incompatíveis com os tempos modernos. Mas então, o inesperado aconteceu. Nicolas Ferreira, com uma precisão cirúrgica, começou a desmontar um a um os argumentos da apresentadora. O que começou como um bate-papo equilibrado, rapidamente virou um desastre para Sabrina Sato. E quando Nicolas lançou a pergunta que Sabrina não conseguiu responder, o silêncio no estúdio foi ensurdecedor. O embate estava apenas começando. E o final ninguém poderia prever. O estúdio estava carregado de tensão, mas a plateia ainda não percebia o que estava por vir. Sabrina Sato, conhecida por seu tom leve e bem-humorado, começou a conduzir o debate com um ar descontraído, mas com insinuações afiadas. Nicolas, você fala tanto sobre conservadorismo, valores tradicionais e tudo mais. Mas me diz uma coisa, você realmente acredita que esse discurso ainda faz sentido hoje? O mundo mudou. As pessoas querem mais liberdade, mais inclusão. Não, acha que sua visão está um pouco ultrapassada? A plateia riu discretamente, sentindo que Sabrina tentava encurralar Nicolas. Era uma jogada esperta. Ela não estava confrontando diretamente, mas sugerindo que Nicolas estava preso ao passado. Mas Nicolas não hesitou nem por um segundo. Ele sorriu levemente, ajeitou a postura e rebateu com firmeza. Sabrina, eu fico impressionado como sempre tentam usar esse argumento de que o conservadorismo está ultrapassado. Mas me responde o que exatamente mudou. Porque até onde eu sei, as famílias ainda são a base da sociedade. Valores morais ainda fazem diferença. E a cultura que você defende está levando o Brasil para um caminho melhor. Ou pior. A plateia ficou em silêncio. Sabrina tentou manter a expressão descontraída, mas seu olhar revelava surpresa. Nicolas continuou sem dar espaço para interrupções. Você fala em liberdade, mas que tipo de liberdade é essa? A liberdade de destruir valores sem oferecer nada no lugar. A liberdade de influenciar milhões de jovens com um discurso que incentiva futilidade, culto à aparência e comportamento irresponsável. A plateia começou a murmurar. Sabrina respirou fundo e tentou recuperar o controle da conversa. Mas Nicolas, as pessoas têm o direito de viver como quiserem. O importante é serem felizes. O que há de errado nisso era uma tentativa de jogar para o emocional do público. Mas Nicolas já estava preparado para essa resposta. Ele sorriu discretamente e rebateu sem hesitar. Claro, Sabrina. Mas me diga, essa felicidade que você defende está trazendo mais estrutura para as famílias, mais responsabilidade para os jovens e mais valores para a sociedade. Sabrina ficou em silêncio por um breve instante. A plateia percebeu a tensão crescente. Nicolas aproveitou o momento e continuou. A verdade é que a cultura progressista que você apoia está esvaziando os princípios que sustentam a sociedade. Hoje, tudo virou sobre prazer imediato, likes e superficialidade. Mas quando olhamos para os dados, vemos um aumento na depressão, na ansiedade, na infelicidade geral das pessoas. Se esse modelo de vida fosse tão bom assim, por que os índices de saúde mental estão despencando? Explosão na plateia. Sabrina tentou disfarçar o incômodo, mas o público já percebia que o jogo estava virando. E o debate ainda estava no começo. Agora as provocações aumentariam,
e Nicholas não daria espaço para Sabrina se recuperar. O conflito estava apenas começando. O clima no estúdio estava cada vez mais tenso. Sabrina Sato, que no início do debate parecia tranquila e confiante, agora demonstrava um leve desconforto. Ela tentava manter o tom descontraído, mas seu olhar indicava que ela percebia o rumo que a conversa estava tomando. Ela não podia permitir que Nicholas Ferreira dominasse completamente o debate. Respirando fundo, ela ajustou o microfone e decidiu partir para um ataque mais direto. Nicholas, você fala como se soubesse o que é melhor para as pessoas, mas a verdade é que cada um tem o direito de viver como quiser. O que você propõe na prática é impor um padrão moral e comportamental sobre os outros. Isso não é liberdade, isso é controle. A plateia reagiu. Era uma tentativa de inverter a narrativa, sugerindo que Nicholas, ao defender valores conservadores, na verdade, queria impor regras à vida das pessoas. Mas Nicholas não caiu na armadilha. Ele manteve um tom calmo e respondeu com precisão cirúrgica. Sabrina, engraçado você falar de controle, porque hoje vivemos numa sociedade onde o politicamente correto quer ditar o que pode ou não ser dito, pensado e até sentido. Quem é que está impondo um padrão aqui? Sabrina tentou interromper, mas Nicholas prosseguiu. Você diz que as pessoas devem viver como quiserem, mas por que então conservadores são atacados sempre que expressam sua visão de mundo? Porque, quando alguém defende a família tradicional ou fala contra a hipersexualização da cultura, imediatamente é taxado de preconceituoso. A plateia começou a murmurar. Sabrina cruzou os braços tentando manter a calma, mas Nicholas percebeu a fragilidade no argumento e apertou ainda mais o cerco. Você fala sobre liberdade, mas me responda, Sabrina, se uma jovem quer ser influenciada por valores conservadores, ela pode. Ou ela será ridicularizada pela mídia, por influenciadores e por um sistema que impõe uma única visão de mundo. Sabrina tentou sorrir, mas o desconforto em sua expressão era evidente. Ela tentou recuperar o controle do debate com um tom emocional. Nicholas, o que eu defendo é que as pessoas tenham acesso a todas as ideias e escolham o que faz sentido para elas. Mas não podemos fechar os olhos para o preconceito e a intolerância. Muitas vezes o que você chama de valores tradicionais acaba sendo usado para excluir pessoas que não se encaixam nesse modelo. A plateia reagiu novamente. Era uma cartada emocional tentando enquadrar Nicholas como alguém que defendia uma visão de mundo excludente. Mas Nicholas já esperava essa jogada. Ele sorriu levemente, recostou-se na cadeira e respondeu sem hesitar. Sabrina, você fala sobre inclusão, mas a única coisa que não é aceita hoje em dia é o pensamento conservador. Se alguém defende valores familiares, religião, ou até mesmo questiona certos discursos progressistas, imediatamente é taxado de preconceituoso. Isso não é inclusão. Isso é censura disfarçada de diversidade. A plateia explodiu em reações. Sabrina tentou responder, mas hesitou por um instante. Ela olhou para o mediador buscando apoio, mas não havia saída. Nicholas continuou com um tom firme e inabalável. O problema, Sabrina, é que o seu discurso só vale para um lado. Você diz que cada um deve viver como quiser, mas as únicas escolhas incentivadas são aquelas que servem à agenda progressista. Se uma mulher quer construir uma família tradicional, se um jovem quer viver com base na fé, se alguém quer seguir um caminho diferente do que a mídia empurra, essas pessoas são ridicularizadas. Isso não é liberdade. Isso é imposição. Silêncio no estúdio. Sabrina respirou fundo, tentou se recompor, mas a plateia já havia percebido. Ela perdeu o controle do debate. O conflito atingia um nível insustentável. E o momento decisivo estava chegando. Agora Sabrina precisava de um golpe de mestre para se recuperar, ou iria desmoronar diante das câmeras. O clima no estúdio estava carregado de tensão. A plateia já não ria das provocações de Sabrina Sato. Agora havia uma divisão nítida. Alguns estavam surpresos com a firmeza de Nicholas Ferreira, outros esperavam que Sabrina encontrasse um jeito de se recuperar. Mas Sabrina sabia que estava contra as cordas. Ela não podia permitir que Nicholas saísse dali como o grande vencedor.
Respirando fundo, ela decidiu apostar tudo em uma cartada emocional. Nicholas, eu entendo que você defenda seus valores, mas o que me preocupa é que esse tipo de discurso pode machucar muita gente. A gente precisa tomar cuidado para não incentivar a intolerância, porque já tem tanta gente sofrendo com preconceito, tanta gente que só quer ser feliz e viver sua vida sem medo. Será que vale a pena esse tipo de polarização? A plateia murmurou. Era uma tentativa desesperada de virar o jogo jogando para o emocional da audiência e sugerindo que o conservadorismo era uma forma de opressão. Mas Nicholas não caiu na armadilha. Ele olhou diretamente para Sabrina, manteve o tom calmo e respondeu, com frieza. Sabrina, engraçado você falar sobre intolerância, porque quem mais sofre com censura hoje são justamente aqueles que pensam diferente do sistema. Quando alguém defende valores conservadores, ele é imediatamente taxado como preconceituoso, ignorante ou até criminoso. Isso é liberdade. Sabrina piscou rapidamente, demonstrando nervosismo. Nicholas continuou sem deixar espaço para a resposta. Você fala sobre sofrimento, mas já parou para pensar no que acontece com as pessoas que simplesmente querem seguir uma vida tradicional e são ridicularizadas pela mídia, por influenciadores e até por programas de TV? A plateia ficou em silêncio. Sabrina cruzou os braços, mas evitou olhar diretamente para Nicholas. Ela tentou responder, mas hesitou. Nicholas percebeu a fraqueza e foi ainda mais direto. Você diz que as pessoas só querem ser felizes, mas eu pergunto, o que a cultura que você promove tem feito pela felicidade das pessoas? A geração mais conectada da história também é a mais deprimida, a mais ansiosa, a que menos acredita em relacionamentos duradouros e propósito de vida. O que vocês estão ensinando para essa geração? Sabrina respirou fundo, tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saiu. O mediador tentou intervir para mudar de assunto, mas percebeu que Sabrina estava visivelmente abalada. E então, o inesperado aconteceu. Sabrina desviou o olhar, passou a mão no rosto e respirou fundo. Seus olhos estavam marejados. A câmera focou em sua expressão fragilizada. A plateia percebeu. Os produtores perceberam. O público em casa assistia ao vivo o momento em que Sabrina Sato perdia completamente o controle do debate. Nicholas não precisou dizer mais nada. O estúdio se encheu de murmúrios e um silêncio constrangedor tomou conta do programa. O mediador, desesperado para encerrar o embate, tentou mudar de assunto, mas o estrago já estava feito. Nicholas Ferreira não apenas venceu o debate, ele destruiu a narrativa progressista diante de milhões de espectadores, mas a repercussão seria ainda maior do que qualquer um poderia imaginar. A internet iria à loucura, e Sabrina Sato jamais esqueceria aquele dia. O estúdio estava mergulhado em um silêncio absoluto. O mediador tentava disfarçar o desconforto, mas era evidente que Sabrina Sato havia sido completamente desarmada. A pergunta de Nicholas Ferreira ainda pairava no ar. O que a cultura que você promove tem feito pela felicidade das pessoas? Sabrina tentava recompor a postura, ajustou o microfone, respirou fundo e forçou um sorriso para recuperar o controle. Nicholas, eu só acho que as pessoas têm o direito de viver como quiserem e que a gente precisa respeitar todas as formas de felicidade. O mundo não pode ser só sobre regras rígidas, mas sua voz tremia. Ela sabia que essa resposta era fraca, mas não tinha mais argumentos sólidos. E Nicholas sabia disso também. Ele não precisava elevar o tom, apenas deixar que a realidade falasse por si só. Com uma expressão calma e voz firme, ele desferiu o golpe final. Sabrina, eu concordo que as pessoas devem ter liberdade, mas liberdade sem propósito vira vazio. E é exatamente isso que vemos hoje, uma geração que foi ensinada a viver apenas pelo prazer do momento, sem compromisso, sem responsabilidade e sem valores sólidos. Isso não é liberdade, é escravidão emocional. A plateia ficou em choque. Sabrina tentou responder, mas hesitou. Ela olhou para o mediador, que agora também parecia sem reação. O público percebeu. Os produtores do programa trocaram olhares tensos. O moderador, tentando salvar a situação, interveio.
Sabrina gostaria de responder, mas Sabrina parecia perdida. Ela piscou rapidamente, desviou o olhar e passou a mão no rosto, como se tentasse segurar as emoções. E então, o impensável aconteceu. Seus olhos começaram a marejar. Ela respirou fundo, mas sua expressão denunciava o impacto do debate. A câmera focou em sua fragilidade. A plateia ficou imóvel. O mediador percebeu que Sabrina não conseguiria se recuperar e decidiu encerrar o bloco imediatamente. Vamos para um rápido intervalo. Mas era tarde demais. O público já havia visto tudo. O debate, que deveria ser uma entrevista leve, se tornou um dos momentos mais embaraçosos da carreira pública de Sabrina Sato. E Nicolas Ferreira saiu daquele estúdio mais fortalecido do que nunca. Mas a repercussão seria implacável. A internet iria à loucura, e a mídia tentaria desesperadamente reverter o estrago. O debate pode ter terminado no estúdio, mas nas redes sociais ele estava apenas começando. Poucos minutos após o encerramento da transmissão, hashtags começaram a dominar os trending topics. Sabrina sem respostas. Nicolas expõe narrativa, choro ao vivo. Os cortes do debate viralizaram instantaneamente. Trechos onde Sabrina hesitava, desviava. O olhar e ficava sem resposta foram compartilhados por milhões de pessoas. Nos comentários, a reação do público foi avassaladora. Nicolas simplesmente destruiu Sabrina, ficou sem palavras. Ela tentou rir no começo, mas depois percebeu que não tinha argumento nenhum. Foi um massacre. Ele desmontou tudo e ela só enrolou. A grande mídia entrou em modo de contenção de danos. Portais progressistas tentaram minimizar o ocorrido, publicando manchetes como Nicolas Ferreira e Sabrina Sato protagonizam embate acalorado sobre cultura e valores. Sabrina enfrenta ataques da extrema-direita em debate polêmico. Discussão sobre liberdade e conservadorismo gera divergências ao vivo, mas o público não comprou a narrativa. Nos comentários das postagens da mídia, a verdade estava exposta. Olha a mídia tentando proteger a Sabrina. Todo mundo viu o que aconteceu. Se fosse o contrário, estariam dizendo que Nicolas foi humilhado. Foi um massacre. Ela ficou sem resposta e só tentou se esquivar. Enquanto isso, Nicolas Ferreira permaneceu em silêncio. Ele não precisou postar nada, não precisou dar entrevistas, não precisou rebater nenhuma crítica. O debate falava por si só, mas no dia seguinte, Sabrina Sato tentou amenizar os danos. Ela publicou um vídeo curto em suas redes sociais, tentando explicar o que aconteceu. O debate foi intenso. Eu sempre vou defender a liberdade e o respeito acima de tudo. Às vezes as discussões tomam rumos inesperados, mas o mais importante é que a gente continue conversando. Mas nos comentários o público não perdoou. Agora vem com esse papo. Ontem não soube responder nada. Foi desmontada ao vivo e agora tenta salvar a imagem. Era só responder as perguntas, mas nem isso conseguiu. O estrago era irreversível. O debate, que deveria ser uma conversa leve sobre cultura e comportamento, se tornou um dos momentos mais embaraçosos da carreira pública de Sabrina Sato. E Nicolas Ferreira saiu do embate mais fortalecido do que nunca. Agora, só restava uma pergunta para quem assistiu a tudo isso. Quem realmente venceu esse debate? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Porque a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um jeito de aparecer.